Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. PIB da agropecuária cresce mais de 20% no primeiro trimestre e puxa para cima o resultado da economia do Brasil. Nesta edição, nós vamos saber qual a tendência para o futuro e se o agro seguirá como locomotiva do país. STF decide pela constitucionalidade da lei do Ceará que proíbe a pulverização aérea no estado. Qual é o risco da moda pegar e outras regiões do Brasil também proibirem pulverizar? Ferrogrão. Ministro Alexandre de Moraes envia o tema para conciliação judicial e autoriza a retomada dos estudos da ferrovia, que deve ser uma das mais importantes do país. Câmara dos Deputados aprova o PL do Marco Temporal das Terras Indígenas. E mais. Lula acumula derrotas no Congresso. E é hora de entender como o cenário atual impactará na política e no agro. E você vai ver também que o Supremo Tribunal vai começar um julgamento sobre a Lei de Biossegurança, que impacta a aprovação de transgênicos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Hora H do Agro, que já está no ar. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. Os dados foram divulgados nesta semana pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado positivo foi puxado principalmente pela agropecuária, que teve uma expressiva alta de 21,6% no período. Essa é a maior elevação para o setor desde 1996. O agro, que sofreu com problemas climáticos expressivos na safra passada, neste ano terá um cenário de produção recorde para a soja, que é apontada pelo IBGE como um dos motivos para este salto no resultado. E o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon, revelou quais foram as culturas que mais contribuíram para esse belo resultado do PIB do agronegócio. Isso mostra que, graças à atividade agropecuária, o crescimento do PIB que foi sustentado. É importante destacar que esse crescimento da atividade agropecuária se deu em virtude da boa safra, sobretudo da safra de soja, da safra verão. Mas outros produtos também influenciaram positivamente para esse resultado, tal como o milho primeiro safra, a cana-de-açúcar e também o café arábica. Ou seja, é a atividade agropecuária trazendo bons resultados para o PIB brasileiro. Muito obrigada, Conchon, pelos esclarecimentos, e a gente vai aprofundar essa discussão com o pesquisador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Serigatti. Seja bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a presença e vamos direto ao ponto, né, Felipe? A agropecuária vai seguir como a locomotiva da economia do Brasil? Como vai ser a saúde do setor no restante do ano, na sua opinião? Então, vamos dividir aqui em duas partes, né, como sempre. Então, quando a gente olha para os números do primeiro trimestre, gente, os números são muito claros. Quanto que a economia brasileira cresceu ao longo do primeiro trimestre? 1,9%. Desse crescimento, 80% veio do universo agro, tá? Então, claramente, como o Renato da CNA colocou, quem de longe puxou, liderou o crescimento observado ao longo do primeiro trimestre na economia brasileira foi justamente o universo agro. Vamos olhar agora para o universo agro daqui até o final do ano. O que nós temos? As perspectivas são favoráveis. Mas, ao falar isso, a gente tem que deixar um ponto muito claro. Gente, PIB não é lucro. PIB não é receita. PIB é volume de produção. PIB é quantidade. E, de fato, nós estamos falando de uma safra recorde. Significa o quê? Olha, o universo agro vai colocar uma montanha grande de bens e serviços finais para a economia brasileira.
Por que você está dizendo que para o ano está praticamente garantido? Porque o grosso do PIB da agropecuária se dá justamente ao longo do primeiro semestre, com especial destaque para o primeiro trimestre, ou seja, com a colheita da nossa safra de verão. O que nós temos ao longo desse segundo trimestre, que a gente está produzindo o nosso milho segunda safra, por exemplo? Condições muito favoráveis em termos de produtividade. Claramente, um produtor ao ver isso vai dizer, ok, eu sei que eu estou produzindo pra caramba, sem dúvida alguma, e eu estou vendo continuar na minha propriedade. Mas vem aqui, vocês já viram o preço que está sendo praticado? Então, qual que é a síntese? Em termos de PIB, gente, o ano está praticamente garantido. As atividades agropecuárias crescerão esse ano 2 dígitos. Tem casas colocando, por exemplo, esse crescimento em torno de 13% agora para 2023. No entanto, tem desafios ao longo disso? Sem dúvida alguma. Desafios logísticos, desafios em termos de preço recebido pelo produtor, mas o PIB não capta isso. O que o PIB capta? Volume de produção. Você foi bastante assertivo ao dizer que PIB é volume, PIB não é preço, PIB não é lucro. Isso é uma pista, é um sinal que você está dando para a nossa audiência para não confundir e não achar que porque o agro terá um PIB acima de 2 dígitos, ele está navegando em um mar de dinheiro. Não é bem assim, né? Então, vamos lá. O agro está gerando um volume grande de renda para a economia brasileira? Sem dúvida alguma. Todo esse volume de grãos, o gado bovino que a gente está encaminhando para abate, e de fato a gente tem aumentado a quantidade de abates pelo próprio ciclo pecuário. Todo esse volume, essa produção não vai ficar presa na fazenda, não vai desaparecer. Essa produção vai para o mercado e naturalmente vai gerar renda. Só que não vamos ter a ilusão de que toda essa renda fica dentro da porteira, fica restrita ali dentro do setor. Não fica. Que, aliás, é justamente um dos pontos que o Renato colocou anteriormente. Espera lá, essa renda, ela se distribui dentro da sociedade, ela ajuda, inclusive, a dinamizar a economia brasileira. Consegue puxar fortemente a economia brasileira? Nem tanto. Vamos lá, um crescimento de quase que 22% do agro no primeiro tri, puxou quanto a economia brasileira? Quase 2%. Então, o agro não vai conseguir puxar também de forma tão forte assim a economia como um todo. E aí tem um fenômeno que está sendo curioso. Provavelmente, ao longo desse ano, a gente vai reforçar uma dinâmica que nós temos observado pelo menos desde o ano 2000, que é quase como uma divisão de 2 Brasis. De um lado, aquele Brasil em que o universo agro, a atividade econômica predominante, que está expandindo renda, está melhorando as condições do seu mercado de trabalho, que está aumentando a qualidade de vida. Um outro Brasil em que o universo agro não tem tanta força assim para dinamizar, que depende muito mais de outros setores, por exemplo, da indústria brasileira, tem encontrado maiores obstáculos. Quer ver esses obstáculos? Basta olhar para o número que foi divulgado na quinta-feira pelo IBGE. O agro cresceu 21,6% e a indústria contraiu 0,1%. E o setor de serviços, um leve crescimento de 0,6%. Então, a gente provavelmente vai reforçar essa dinâmica distinta entre praticamente 2 Brasis. 2 Brasis, interessante. Agora, olhando para o Brasil do agro que a gente quer oportunidade, a minha pergunta é, os sinais que vêm de fora são sinais positivos para o agro brasileiro? A gente é um setor exportador muito impactado pelo cenário externo. Objetivamente, a China vive um momento que é de oportunidade para o agro ou de preocupação? Como você vê o impacto do cenário internacional no agro brasileiro neste momento? Pois é, então, e essa é uma grande vantagem do universo agro brasileiro. Dos grandes setores que nós temos aqui no Brasil, de longe o universo agro foi o que mais conseguiu se inserir nas cadeias globais de suprimento. Óbvio, é um questionamento importante, quanto de valor o nosso universo agro tem conseguido capturar dessas cadeias. Mas o fato conseguiu se inserir. Então, a gente tem o setor externo, muitas vezes como válvula de escape, às vezes como fonte de alguma turbulência. Vamos olhar para a China nesse momento. E aí? Temos um enorme ponto de interrogação. A gente tem visto a China num esforço grande para retomar o seu ritmo mais acelerado de crescimento, desde que ela mudou a sua política de Covid-0. Ela tem conseguido?
Sim e não. Onde que ela tem conseguido acelerar? Justamente no setor de serviços. Onde ela tem encontrado dificuldade? Justamente no seu setor industrial. Ok, a indústria não é uma unidade homogênea. Onde que a China está tentando forçar ainda mais a sua indústria? Justamente na área de construção civil. Mesmo que não seja na construção civil associada ao mercado imobiliário, mas pode ser na construção civil associada à infraestrutura. A China sabe fazer isso muito bem? Com certeza. Foi o grande motor do crescimento dela nas duas últimas décadas. No entanto, os números que chegam sugerem o quê? Serviços está caminhando bem. Liberou a população para poder circular? A população está consumindo. Mas o setor industrial está encontrando enormes dificuldades. Para o nosso setor, é mais importante o setor de serviços, os domicílios, a sociedade consumindo. Agora, se nós estivéssemos conversando com o pessoal de minério, eles estariam mais preocupados com a parte da indústria. Muito bem. E a última questão que eu gostaria de fazer a você é: os investimentos estão caindo? Qual é o impacto disso para um horizonte de 2023 aqui no Brasil? Puxa vida, Kellen, esse ponto é importantíssimo, tá? Porque o número que foi divulgado na quinta-feira chamou a atenção de todos, surpreendeu o mercado. Por que surpreendeu o mercado? O mercado não esperava ali uma leve contração na indústria? Não, isso aí o mercado já esperava. Um crescimento baixo dos serviços? Não, isso daí o mercado já esperava. O que surpreendeu? Foi justamente o número do universo agro. Só que quando a gente olha pelo lado da demanda, outra face do PIB, nós vimos um consumo das famílias que não ganhou tração, só que ainda não está a ponto mais desconfortável. É justamente a contração dos investimentos, a contração da formação bruta de capital fixo. E daí, o que isso sugere? Sugere porque esse investimento é o que vai pavimentar o crescimento nos próximos trimestres. Resultado disso: não pode ser surpresa para ninguém se a gente vir um crescimento forte agora no primeiro tri do PIB brasileiro, puxado pelo agro. Talvez ainda algum crescimento forte, mas não tão forte, no segundo tri, novamente puxado pelo agro. Mas aí acaba a grande contribuição do agro. Ao final do primeiro semestre, segundo semestre para o agro, em geral, é hora de plantar, não é hora de colher. E PIB é volume, quantidade produzida. Só que os demais setores têm encontrado dificuldade. Então, surpresa para ninguém se a gente encontrar um segundo semestre com crescimento menor do PIB do que a gente vai observar agora no primeiro semestre. E a grande chave para isso, para fazer comunicar o presente com o futuro, é justamente os investimentos. Só que os investimentos não têm caminhado bem. É um sinal muito importante esse, dos dados e da sua análise, para a gente projetar um pouco do futuro. Felipe Serigatti, pesquisador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Volte sempre à Jovem Pan News. Obrigada pela companhia. Eu que agradeço o convite e um grande abraço a todos. Obrigada, igualmente. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da lei do Ceará, que proibiu a pulverização aérea de agroquímicos no estado. O julgamento do tema aconteceu durante uma sessão virtual e o resultado saiu na última semana. Por unanimidade, os ministros da Corte votaram a favor da proibição da pulverização aérea. A ação tinha sido ajuizada pela CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e argumentava que a lei do Ceará teria invadido uma competência que era da União ao legislar sobre a pulverização aérea. A gente vai justamente continuar tratando deste tema e você vai ver que nas redes sociais o deputado estadual Renato Rosseno, do PSOL do Ceará, ele comemorou a decisão do STF. Em uma postagem no Instagram ele disse: chuva de veneno no Ceará, não. Rosseno é o autor dessa lei que proibiu a pulverização aérea no estado. Vamos adiante, é hora de receber o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Amilcar Silveira, que vai nos contar sobre a situação no estado. Amilcar, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News. Olá, Kelly. Obrigado. Primeira questão para você é: quais são os problemas que a proibição da pulverização aérea tem gerado no seu estado, o estado do Ceará? Pois é, infelizmente. Na verdade, foi uma proibição, uma lei errônea na nossa avaliação. Inclusive, o pedido que a CNA ingressasse com a ação foi da Federação da Agricultura, porque não concordamos da forma que foi feita. Por dois motivos. Primeiro, porque quando o deputado, infelizmente,
levou para a questão ideológica e fala de veneno, a proibição aérea no estado do Ceará não é só para venenos, inclusive para biodefensivos. Então está proibido, não é a utilização de veneno ou não, porque é ser utilizado hoje. Está proibido aqui a pulverização por aviões e drones. Isso é um absurdo, né? Assim, a época de hoje, quer dizer que, inclusive para humanos, se porventura acontecesse algum problema numa cidade, numa metrópole como Fortaleza, tem 3 milhões de habitantes, se precisasse fazer qualquer coisa por drones, tipo fumacê, não é possível. Então, nós avaliamos, e um detalhe importante, Kelly, a aplicação manual de defensivos, você usa 400 litros de calda por hectare, e a aérea usa 20 litros. Ou seja, eu estou colocando 20 vezes mais defensivos do que o normal com a pulverização aérea. Então, nós avaliamos que houve um erro do STF, que deveria corrigir esse erro que houve no Ceará, partindo daqui, e que se tratou aqui, realmente no Ceará, de uma lei ideológica, feita pelo ex-governador ligado do PT, que hoje é ministro da Agricultura, ministro da Educação, inclusive agrônomo. Então, lamentavelmente, sobrou aqui, literalmente, o prejuízo para os bananicultores do estado do Ceará. Era justamente aí que eu gostaria de chegar com você. Quais são as culturas mais impactadas? Há quanto tempo vocês estão lidando com essa situação que você muito bem destacou? A proibição da pulverização aérea não afeta apenas a pulverização de defensivos, também impacta a pulverização de bioinsumos, ou seja, nutrição para as plantas, e você ainda disse que essa pulverização está tanto proibida por aviões quanto por drones. Quais são as culturas agrícolas, os alimentos que estão sendo mais prejudicados, Amilcar? O Ceará tem uns grandes produtores de fruta. A gente aqui no Ceará somos os maiores exportadores de fruta. Aqui tem o maior exportador de melão do mundo, e nós temos o maior exportador de banana para a Europa, que é um mercado muito importante, e o maior produtor de banana do Brasil, está aqui no Ceará. Com o advento da cigatoca amarela, ela precisa ser pulverizada. Essas plantas de hoje, essas bananas, elas são clones, então elas são muito grandes. E aí a pulverização manual causa muito prejuízo e um desperdício muito grande de fertilizantes, de defensivos. E aí a pulverização aérea é o correto. Esse prejuízo já dura há mais de 5 anos. O governador que estava aqui, que hoje é ministro, reconheceu o erro e nos prometeu, inclusive, que ia fazer essa alteração da lei e não fez. Então, basicamente, aqui no Ceará, a pulverização aérea é só nas bananiculturas, e para você ter uma ideia, feito comparativo, o Equador, que é o nosso concorrente direto, produz muito, exporta muito, eles fazem 50 aplicações aéreas por ano. Nós fazíamos uma aplicação. Alguns bananais tinha 1 ou 2 aplicações na sua vida inteira. Era para controlar uma doença única, que era a cigatoca amarela. E aí, com essa impossibilidade, essa lei errônea, na nossa avaliação, trouxe esse prejuízo aos bananicultores há mais de 5 anos. Como é que fica, a partir de agora, o horizonte de vocês? Essa proibição tem alguma chance de ser revertida? Acabaram-se as esperanças? Eu acredito que sim. Eu acho que tem que estar em bom senso. O que o STF julgou é que existe a constitucionalidade dos estados poder legislar sobre a questão ambiental. Isso é óbvio, e a gente tentou reverter isso, era o que a gente deveria ter feito, mas nós estamos sensibilizando aos deputados estaduais e mostrando a ele o prejuízo que o agronegócio teve, de uma forma geral, com essa lei equivocada e ideológica. Então, qual foi esse prejuízo, Amilcar? Não entendi. O prejuízo é da ordem de quanto, pelos cálculos de vocês? Olha, nós achamos que o prejuízo já chega perto de 100 milhões de reais. Nós somos grandes exportadores de fruta. Só para você ter ideia, a fruta aqui no Ceará, por ano nós chegamos a exportar, só em frutas, mais de 100 milhões de dólares, e já chegamos a exportar 200 milhões de dólares de castanha. E com a perdurada esse tempo inteiro de não aplicação e o prejuízo de alguns bananicultores, inclusive teve grandes multinacionais que saíram do Ceará por conta desse impedimento da pulverização. Nós imaginamos que com o tempo a gente consiga, e agora existe esse compromisso do presidente da Assembleia, para que a gente possa rever toda essa legislação, avaliar o prejuízo causado, inclusive em loco, que é possível isso, e tentar tirar essa lei que, na nossa forma de ver, esdrúxula e prejudica muito o nosso setor. Amilcar, só para deixar claro para a nossa audiência, 100 milhões de reais por ano de prejuízo estimado? Não. 100 milhões por ano não. O prejuízo inteiro da não pulverização aérea foi em torno de 100 milhões de reais, durante o período inteiro que não foi possível aplicar a pulverização aérea.
Ok. Amilcar, muito obrigada por trazer as informações direto do estado do Ceará. Amilcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, repercutindo essa lei que está deixando muita gente preocupada. Volte sempre à Jovem Pan. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, cara. Daqui estamos às ordens. A gente também. Obrigada. E agora a gente segue em frente para analisar esse assunto com o cientista político Christian Lobauer, ele que vai analisar esse tema, até porque tem bastante experiência no setor agro e nesse segmento. Vamos recebê-lo? Christian, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. Prazer falar com você. Da mesma forma, a primeira pergunta que eu te faço é: você vê a possibilidade de outros estados criarem barreiras à pulverização aérea, assim como aconteceu lá no Ceará? É um movimento que a gente pode dizer, é uma moda que pode pegar? Olha, Kellen, primeiro eu quero te dizer que, assim, é lamentável que aconteçam essas coisas no Brasil, né? Lamentável, realmente, eu lamento pelo país, lamento pela agricultura, porque é o tipo de medida desnecessária, fora do tempo, esdrúxula, não racional, movida por interesses, sabe lá quais. A decisão do Ceará é equivocada, foi para o Supremo e a decisão do Supremo é equivocada. Eu não acredito que isso vá ter sucesso em outros estados, mas certamente haverá aventureiros e oportunistas políticos que vão tentar se aproveitar e ir atrás de eleitorado que não entende o que nós estamos falando, tentar fazer com que outros estados façam a mesma coisa. Você não utilizar a pulverização aérea na agricultura é de uma irresponsabilidade que eu não sei nem dizer o tamanho. Explica para a nossa audiência da Jovem Pan, que está muito concentrada também em cidades pelo país, na capital, no interior, por que pulverização é importante? Por que ao proibir uma pulverização aérea, a gente coloca em xeque o desenvolvimento da agricultura em algumas regiões? A gente ouviu agora, Christian, inclusive, que essa pulverização aérea está proibida também via drones, que é uma tecnologia moderna que tem atraído muita atenção do pessoal do agro. Olha, eu presidi a Associação Brasileira de Defensivos, Biodefensivos e Sementes por 3 anos, a PropLife, hoje presidida pelo nosso amigo Eduardo Leão. E tive 5 anos na Baia, portanto, eu posso lhe dizer que eu acompanho esse assunto já há um bom tempo. Vou lhe dizer, sem exagero, nesse período de quase 8 anos, toda semana aparece no Brasil, em algum município ou em algum estado, mas geralmente em município, algum desavisado que, geralmente em municípios agrícolas, que traz essa pauta. É uma pauta que traz popularidade, que traz a ideia de que o sujeito está querendo defender o alimento saudável. Tem toda uma pauta escondida atrás dessa ideia, e quando você vê aeronaves jogando defensivos agrícolas em grandes propriedades, em produções intensas, a conexão que o cidadão comum faz, que está se jogando veneno na comida em doses cavalares, é imediata. O efeito imagem, portanto, o apelo político é muito forte. Infelizmente, é um estereótipo, é uma luta contra a racionalidade que a gente está tendo que ter aqui. Porque nós estamos falando de grandes propriedades que precisam de defensivo na economia tropical. Para você pulverizar costal, quer dizer, ou manual, ou com equipamento terrestre, é muito mais caro, muito mais trabalhoso, menos favorável ao meio ambiente e menos produtivo. Nós estamos falando em aumento de produtividade, em eficiência de uso de defensivo para grandes culturas. E com equipamentos de tecnologia de última geração. Você deve ter entrevistado aí outras pessoas também. Existem instituições das aeronaves, a Associação das Empresas de Aeronaves para a Agricultura é primeira do mundo. É tecnologia brasileira, aeronaves brasileiras, ajuste de equipamento brasileiro, é tudo tecnologia brasileira para aumento de produtividade. Nós estamos falando em queda de produtividade de produção de alimento e, como consequência, inflação no preço dos alimentos. Será que isso não chega na compreensão dos iluminados representantes do Supremo Tribunal? Não é possível que isso não aconteça. Então, assim, é andar para trás. Os estados que vão receber esse tipo de demanda, como fez o Ceará, certamente não vão aprovar, porque os embates se darão nas assembleias
E haverá racionalidade no Mato Grosso, em São Paulo, em Minas, em Goiás, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, em Goiás, a Bahia, para dizer que isso não tem nenhum cabimento. Mas, infelizmente, esse é o mundo que a gente vive hoje. Christian, muito obrigada pelas considerações, pela sua experiência, grande experiência na cobertura do tema, na vivência do setor agropecuário. Eu peço que você fique um segundo conosco, a gente vai trocar de assunto, porque tem uma outra pauta que importa demais. No dia 9 de junho, no plenário virtual, o STF deve dar início ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta, ela questiona a Lei de Biossegurança e a composição da Comissão Técnica de Biossegurança, que é a CTN-Bio. Na prática, essa ação aponta que estados e municípios deveriam ter o poder para regular o tema, assim como proibir transgênicos. Hoje, quem tem esse dever é o órgão federal CTN-Bio, que regula a aprovação de transgênicos e garante a centralização e a eficiência para o Brasil. Especialistas indicam que caso o STF considere a Lei de Biossegurança inconstitucional, isso significaria a invalidação das biotecnologias aprovadas desde a criação do CTN-Bio, há cerca de 18 anos. Só para vocês terem uma ideia, na safra 22-23, a área de adoção de transgênicos no Brasil equivale a 56,9 milhões de hectares e estão distribuídos em soja, que adota 97% de transgênicos, milho inverno 98% e algodão com 99% de adoção da biotecnologia. De acordo com dados da CropLife Brasil, foram aprovados até agora no país 260 organismos geneticamente modificados. Essa tecnologia agrícola é uma das responsáveis pelo desempenho brilhante da agropecuária no país. Por isso esse tema nos interessa e a gente volta a falar com o Christian. Christian, qual é a importância desse tema que nós vamos ter na discussão do STF a partir da próxima semana? Olha, mais um tema vital, cuja origem do problema é a mesma do ponto de vista político, é uma agenda atrasada, enviesada, irracional. O que nós estamos falando aqui? Você colocou bem na reportagem. A Lei de Biossegurança de 2005 é uma das leis mais importantes que foram discutidas e aprovadas ainda no governo Lula, no primeiro mandato. Debate intenso na sociedade, é uma lei bem feita, e o CTN-Bio, que é a instituição que trata da regulamentação e da aprovação de tecnologias e de biotecnologias, é uma instituição de referência internacional, respeitada no mundo inteiro. O modelo CTN-Bio é copiado por outros países do mundo, porque deu certo. Avalia com responsabilidade, isenção, os eventuais perigos para a saúde humana e animal das biotecnologias aprovadas. 18 anos de vida, vem funcionando bem, a agricultura toda do Brasil, como você colocou bem, já utiliza biotecnologias de todo tipo para grãos, insetos, eucalipto e assim por diante. Não tem nenhum sentido reverter essa agenda e muito menos questionar a constitucionalidade do CTN-Bio. O que acontece, então? O mesmo fenômeno. Já que no ambiente federal não se consegue avançar com essa agenda atrasada, enviesada, boboca, me desculpe, burra, joga-se, então, o esforço político para as esferas estaduais e municipais. O mesmo fenômeno. Vai tentar se dizer que quem tem que cuidar da aprovação de tecnologias e biotecnologias para a agricultura são os estados. Para quê? Para ver se consegue proibir os organismos geneticamente modificados. Agenda atrasada, não faz o menor sentido, o mundo inteiro já consome biotecnologias em toda a agricultura. Os alimentos consumidos por nós todos aqui, milho, soja, derivados de todos os milho e soja no Brasil e no mundo, vêm de biotecnologia, vêm de organismos geneticamente modificados. Isso não faz o menor sentido. Mas, mais uma vez, nós estamos diante de um retrocesso e espero que dessa vez o STF tenha um pouco mais de, não sei nem qual adjetivo utilizar, um pouco mais de ponderância, um pouco mais de racionalidade, um pouco mais de visão, percepção da realidade da agricultura e do país, e que trate o CTN-Bio como uma grande instituição, isenta, de alto nível, referência internacional e que tem toda a competência para aprovar e avaliar organismos geneticamente modificados e biotecnologias de nova geração.
está em discussão aqui é se o Brasil vai, grosseiramente fazendo uma tentativa de resumo e simplificação, poder continuar contando com o CTN-Bio para aprovação de organismos geneticamente modificados, ou seja, os transgênicos. Se isso não acontecer, qual é o cenário pior? É proibir o transgênico? É mudar a forma como se produz a autorização para eles entrarem no país? Isso levar meses, anos, gerar uma burocracia, aumentar custo? O que seria, na prática, o efeito de dor para o agro e até para o consumidor brasileiro? Aqueles que trouxeram essa pauta sem nenhum sentido, questionando a competência do CTN-Bio depois de 18 anos, querem que o IBAMA, principalmente, faça parte do processo decisório. Você pode imaginar o que seria o IBAMA, conhecendo a tradição do IBAMA e agora, no atual momento, levando em consideração a dificuldade das licenças ambientais, o que seria o IBAMA voltar a se posicionar em relação a cada tecnologia de biotecnologia ou de organismos geneticamente modificados por estado que vierem a ser apresentados. Você pode imaginar o que vai ser isso do ponto de vista burocrático? É a inviabilização do negócio, tá certo? Porque a gente não tem, o IBAMA não teria competência, agilidade e muito menos interesse pela influência política que recebe de agilizar e de viabilizar essas tecnologias. Não tem por que mexer no CTN-Bio. O CTN-Bio dá certo, funciona. Tem cientistas das universidades brasileiras credenciados para avaliar esses perigos. Então, o IBAMA não tem que se envolver nessa matéria. É mais um desses atrasos institucionais movidos por ideologia que eu espero, sinceramente, pelo bem do Brasil, que não passe às esferas estaduais e que não passe a sair da esfera do CTN-Bio. Muito bem. Christian Lobauer, agradeço por dividir com a nossa audiência o seu conhecimento, os seus pontos de vista sobre assuntos que são tão caros para o desenvolvimento do país e para o agronegócio. Volte sempre, você é muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. A gente agradece. E a gente segue em frente porque nesta semana a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, acabou de falar sobre crédito rural. Ela trouxe uma perspectiva de que o anúncio do Plano Safra deverá acontecer em meados de junho e que será todo voltado para a agricultura de baixo carbono. Estamos trabalhando para que o Plano Safra possa ser apresentado em meados de junho, todo ele com uma agricultura de baixo carbono, considerando ali o ministro Fávaro está trabalhando essa agenda juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério, enfim, da Fazenda e o MDA, né, do Paulo Teixeira. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o marco temporal das terras indígenas. A medida avança agora para o Senado brasileiro. E tem ainda o STF enviando o caso da Ferrogrão para conciliação judicial. O ministro Alexandre de Moraes determinou a retomada dos estudos da ferrovia que promete ligar Mato Grosso ao Pará. A gente volta com tudo isso e mais a seguir. Eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se.
O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro, aqui na tela da Jovem Pan News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu enviar para conciliação a discussão sobre a construção da Ferrogrão, o projeto de uma ferrovia que vai ligar Mato Grosso ao Pará e promete aumentar a competitividade do agronegócio. O tema estava na pauta para ser analisado nesta semana, mas acabou não sendo julgado. Pela decisão dos ministros ou do ministro, a questão vai ser avaliada pelo Centro de Soluções Alternativas de Litígios do próprio STF. O tema estava parado lá na corte desde 2021, quando Moraes pediu vistas. Agora ele autorizou a retomada dos estudos. A Ferrogrão deverá ser uma das mais importantes ferrovias do país. O diretor do Movimento Pró-Logística da ProSoja, Edeon Vaz, considerou a retomada dos estudos da Ferrogrão uma vitória. Vamos ver. Com a decisão proferida ontem e a autorização pelo ministro Alexandre de Moraes, todos esses trabalhos poderão ter continuidade. Nós tivemos uma outra vitória, que foi o ministro Alexandre de Moraes ter entendido a importância da Ferrogrão para Mato Grosso, para o Pará e para todo o Brasil. Acho que essa foi a grande vitória, pelas declarações que ele fez, mostra que agora ele entendeu a importância da Ferrogrão. Edeon também explicou para a gente que o Centro de Soluções Alternativas do STF, local que o tema da Ferrogrão agora foi enviado, deverá funcionar por cerca de 60 dias. Vamos acompanhar. E aquela questão da inconstitucionalidade da lei que desafetou o Parque Nacional do Jamanchim para a passagem da ferrovia, ele foi encaminhado a um centro de mediação de litígios do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso eles terão 60 dias para ouvir todos os segmentos, para que se possa definitivamente mostrar um caminho de legalização desse trecho por onde vai passar a Ferrogrão. Muito obrigada, Edeon Vaz, diretor do Movimento Pró-Logística, pela participação aqui conosco e os esclarecimentos. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o PL 490 sobre o marco temporal das terras indígenas. Foram 283 votos a favor do marco temporal e 155 contra. Pouco antes da votação, parlamentares tentaram retirar o tema da pauta. O projeto de lei do marco temporal estabelece que os indígenas podem reivindicar apenas áreas em que eles, povos, estavam ocupando na data da promulgação da Constituição. A aprovação desse marco na Câmara é considerada uma vitória pela Frente Parlamentar da Agropecuária, já que traz segurança jurídica e reforça o direito de propriedade privada. O projeto de lei seguirá agora para o Senado e depois precisará passar por sanção do presidente da República, Lula. No Twitter, a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, disse que a aprovação do PL 490 é um ataque grave aos povos indígenas e ao meio ambiente. Ela informou ainda que no Senado irá dialogar para evitar, abre aspas, a negociação da vida em troca de lucro e destruição, disse a ministra Guajajara. No Supremo Tribunal Federal deverá ser retomado o julgamento do marco temporal das terras indígenas no dia 7 de junho. O tema está parado na corte desde 2021, quando o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas. O placar está empatado, com um voto contra o marco temporal e um voto a favor. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, afirmou que com a aprovação do projeto de lei do marco temporal na Câmara, o Congresso está enviando um recado ao STF para que ele suspenda o julgamento do tema. Vamos conferir. Qual que é o nosso recado e o que a gente tem conversado com os ministros?
suspendam o julgamento, que nós estamos fazendo a nossa parte de efetivamente votar o projeto, botar em lei e fazer com que esse problema se resolva e acabe qualquer vácuo legal, qualquer vazio legal em relação a essa questão das condicionantes. Já o relator do PL do Marco Temporal na Câmara, deputado Arthur Maia, revelou que há uma expectativa de que o STF não torne o julgamento do Marco Temporal na próxima semana como repercussão geral, ou seja, que a decisão da Corte não valha para todo o Brasil. Eu tenho a certeza que a sinalização da Câmara dos Deputados fará com que o Supremo reflita e paralise, pelo menos paralise no sentido de não dar uma repercussão geral a essa querela jurídica. E agora a gente continua cobrindo esse tema. Vamos até Mato Grosso do Sul. Lá está Marcelo Bertoni, que é presidente da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul e presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da CNA. Marcelo, seja muito bem-vindo. Como é que está a condição aí no seu estado? Porque Mato Grosso do Sul é um dos estados que possui maior número de indígenas e também um agronegócio muito pujante, não é? Bom, Mato Grosso do Sul, por enquanto, está tudo tranquilo, na normalidade, né? A gente acredita que essa movimentação na Câmara trouxe um pouco de segurança aos nossos produtores e também aos indígenas, né? Sobre a questão do marco temporal, da importância da discussão em cima desse tema que é o marco temporal, né? Onde trará para o nosso estado a tão sonhada segurança jurídica dos nossos títulos, que tem mais de 160 anos expedidos, né? Agora, Marcelo, essa decisão da Câmara é a primeira etapa de uma etapa longa ainda, né? Passou na Câmara, agora o texto vai para o Senado. E aí tem que ver se ele vai efetivamente ser avançado ou ser discutido com tanta celeridade quanto foi na Câmara. E depois, se ele passar pelo Senado, ele vai precisar do sim do presidente da República, Lula. O que você está esperando para a tramitação desse projeto de lei a partir de agora? Kelly, nós estamos esperando que ele seja mais ágil do que foi na Câmara. Na Câmara demorou 16 anos para que se tomasse essa posição e chegasse até essa votação, né? É importante dizer que nós precisamos de segurança, tanto os indígenas como os produtores rurais invadidos, principalmente. Então precisa que o Senado realmente entenda isso e veja de uma forma diferente. Nós precisamos avançar, não é possível que em 2023 a gente continue discutindo uma coisa que já teria que ter sido resolvida lá atrás, né? E lá na promulgação da Constituição, ela fala que teria 5 anos para ser demarcada essas áreas, e não foi feito lá atrás. Então, não dá para esperar e ter algum outro tipo de repercussão do Senado que não seja a celeridade para nós sentarmos e conversarmos também. É importante, vai ser o diálogo, eu acho importante a gente sentar com os senadores também e conseguir mostrar a preocupação do nosso setor quanto a esse tema tão importante. Há uma preocupação do setor e de diferentes fontes com as quais eu conversei de que o presidente do Senado tente engavetar ou congelar um pouco essa discussão por lá. Essa é uma preocupação sua também? É uma preocupação grande, principalmente porque a gente não tem interesses de haver de novo aqui no nosso estado, ou em qualquer estado da nossa federação, os conflitos, né? A gente precisa resolver, avançar nessa questão, trazendo essa segurança. A PL 490, para quem leu realmente, ela entende que ela não tira os direitos dos índios, e sim ela dá liberdade para eles fazerem com que as terras, eles façam o que eles queiram com essas áreas, né? Tirando muita ONG que está pelo meio, querendo que os povos indígenas continuem nessa situação que eles se encontram hoje, principalmente aqui do nosso estado, os nossos índios estão esquecidos. Nós temos que avançar nessa questão também, para os indígenas começarem a levar tecnologia para suas propriedades e eles começarem a plantar e realmente fazer a função social da terra. E isso é de uma importância muito grande, porque vai trazer a paz no campo. Porque o índio não tem que ser tão bom também na produção como são os produtores rurais de todo o Brasil. Marcelo, a gente está falando aqui sobre o PL que foi aprovado na Câmara, falamos sobre as suas expectativas para esse projeto de lei no Senado e a gente está aqui com uma manchete para todos que nos assistem pela TV.
o que esperar do julgamento no STF. Por quê? Uma coisa é o projeto de lei que passou na Câmara e agora vai para o Senado. Outra coisa é a retomada do julgamento do Marco Temporal das Terras Indígenas, parado desde 2021, se eu não estou enganada, agora, na próxima quarta-feira. A sua avaliação é que o STF vai decidir já sobre o marco temporal, vai adiar a decisão, vai considerar inconstitucional? O que você está esperando? Olha, eu tenho o mesmo sentimento que o presidente da Frente Parlamentar, o Pedro Lupion, ao qual eu já agradeço aqui pela participação na aprovação do 490, né? Também com o Arthur Lira. Eu acho que foi passado um recado para o STF e que ele tenha, deixe que o Senado faça a sua parte, né? Eu acredito que eles vão ter essa visão, que realmente a Câmara fez uma sinalização, houve a discussão do 490, e que o Senado faça essa discussão antes que eles tornem isso numa repercussão geral e crie talvez um problema maior para todos os estados brasileiros, né? Muito bem, Marcelo Bertoni, presidente da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da CNA, obrigada por trazer a sua visão sobre esse tema que importa tanto para o agro e para o Brasil. Volte sempre. Obrigado, Kelly, pelo espaço, estou sempre à disposição aqui. Da mesma forma, obrigada, Marcelo. E nesta semana, a força política do governo Lula foi colocada à prova, né? O presidente encontrou dificuldades para aprovar na Câmara dos Deputados a medida provisória que aumentou o número de ministérios do seu governo. Ela estava prestes a caducar. Para assegurar a aprovação do texto, Lula ordenou a liberação de 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares e cargos. Após ter votação adiada na Câmara, a MP foi aprovada na Casa e depois foi também aprovada no Senado. Sob a pressão da bancada do agro e com o apoio de deputados do Centrão, a MP de Lula, aprovada no Congresso, passou por modificação. Na nova versão, o Ministério de Meio Ambiente ficou sem o Cadastro Ambiental Rural e sem a Agência Nacional de Águas. Já o Ministério dos Povos Indígenas perdeu o poder de definir a demarcação de terra indígena, atribuição que foi repassada ao Ministério da Justiça. Além disso, a aprovação do PL do Marco Temporal na Câmara e a instalação de tantas comissões parlamentares de inquérito já no começo do governo sinalizam para as derrotas de Lula no Congresso. Vamos analisar esse tema sob o viés da política, da economia e do agronegócio com o nosso convidado Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos. Ruschel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Primeira questão, nessa semana Lula se encontrou com o presidente da Venezuela, outros presidentes de países da América do Sul também. Ele tem viajado muito, né, Ruschel? E aí a minha pergunta para você é, Lula está muito empenhado na agenda internacional a ponto de não se articular aqui dentro do país e perder força política no Congresso? Eu creio que o maior problema não é a questão de seguir a agenda internacional, mas sim a postura que tem sido adotada, né? Quando nós atravessamos o processo eleitoral, a propaganda era que Lula representaria uma espécie de frente ampla, né, supostamente pela democracia. E o que nós estamos vendo é um presidente radical, né, extrema esquerda, falando para sua base mais radical, mais agressiva, e até mesmo contrário àquela suposta agenda de defesa da democracia e do Estado de Direito. Veja que na mesma semana a gente teve Lula defendendo um regime ditatorial, todo mundo sabe que a Venezuela é uma ditadura. Lula bateu o pé e disse que não, né, que era preciso adotar uma narrativa para esclarecer os fatos, como se não fosse fato a ditadura venezuelana. Até mesmo a esquerda reconhece que a Venezuela é uma ditadura. E no dia seguinte a esse processo, depois de passar por um aperto na Câmara, e claramente há, né, uma insatisfação com a base de apoio do governo, o próprio presidente do Congresso, melhor colocando da Câmara, Arthur Lira, externou, né, expressou isso abertamente. Ele indica para uma vaga do Supremo que abriu o seu advogado pessoal, inclusive fazendo um tweet, deixando claro, né, que o motivo principal da indicação foi o fato do seu indicado ser o seu advogado pessoal. Falou, não é só pela minha defesa, mas também por outras coisas. Então quer dizer que o motivo principal foi esse.
Então, há uma distância muito grande entre aquele candidato que foi vendido para o público, especialmente assim por amplos setores da imprensa, e o que a gente está vendo na prática, né? E aí a gente vem para um terceiro aspecto que eu chamo a atenção até aqui no seu programa, né, que tem como foco o agro, que Lula foi comemorar o resultado do PIB, sem mencionar, né, que o resultado do PIB foi basicamente por conta do agro. Você tira o agro da balança ali do PIB e o PIB fica negativo. E é um setor que tem sido sistematicamente agredido por esse governo, seja pelo empoderamento de grupos invasores de terra como o MST, seja através de discursos mesmo, né, de pronunciamentos. Lula chegou a atribuir a parte do setor a pecha de fascismo. Então, é um governo que não podemos esquecer, pelo resultado oficial foi eleito com uma margem muito estreita, e que opera como se tivesse sido ungido pelas urnas, né? Fosse aquele governo de 2002 que levou mais de 60% dos votos, e na verdade isso gera essa fragilidade política, porque não há suporte para essa postura e essa agenda radical, né? Muita gente que votou ou apoiou a candidatura de Lula o fez mais por oposição ao governo anterior do que por ter simpatia, né, pelo atual presidente. Então, ele busca apoio na sua base mais radical, ele claramente opera com base assim, no conceito de vingança, né, em relação ao que aconteceu, e isso gera uma erosão acelerada do seu capital político. Interessante, uma erosão acelerada do capital político de Lula é o que você traz. E a minha pergunta para a sequência é: quanto mais enfraquecido o governo Lula está no ambiente político, mais força na sua avaliação há para pautas do agro avançarem no Congresso, por exemplo? Só para lembrar, como você mesmo citou, a instalação da CPI do MST, agora a vitória na Câmara da aprovação do PL do Marco Temporal das Terras Indígenas, entre outros temas. Essa é uma consequência lógica ou não tem nada a ver? Seria uma consequência lógica se nós estivéssemos numa situação de normalidade democrática, de normalidade das instituições. Mas o que a gente está vendo é um judiciário hiperatrofiado e operando de forma política. Então, há uma preocupação em relação, por exemplo, ao marco temporal, que ele venha a ser derrubado no Supremo, mesmo que seja aprovado pela Câmara e pelo Senado, né? Essas CPIs ou essas outras investigações, elas são inócuas sempre que vêm decisões da Justiça que ora vem para defender, né, agentes de esquerda, ora vem para calar agentes de direita. Então, a gente está vendo uma certa inoperância de um cenário político normal, né? A gente está vendo um cenário não normal, né, um cenário não usual. Então, a sua avaliação está correta se nós tivéssemos um jogo, digamos assim, aberto e dentro das quatro linhas, como o antigo presidente, o presidente anterior, Bolsonaro, falava. Nós, infelizmente, não estamos vendo esse jogo. Dentro dessa lógica de que não estamos vendo esse jogo, eu quero retomar um ponto que você trouxe lá no começo da sua fala, né? Sobre a decisão do presidente Lula de indicar o ex-advogado dele, Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal. A gente tem, inclusive, imagens que marcaram essa semana, eu vou pedir para a produção colocar. São imagens mostrando, então, para essa posição no Supremo Tribunal Federal, Lula indicou o seu ex-advogado para a posição, o Zanin. Então, a gente precisa entender, né? Zanin, que passará por uma sabatina no Congresso. Ele deverá substituir o ministro, Ricardo Lewandowski, isso é um fato. Ele foi responsável pela defesa do presidente na Operação Lava Jato e ele agora deverá assumir uma posição no STF. Leandro, com a aprovação do Zanin, o STF terá 7 ministros indicados pelo PT. O STF deverá atuar como um aliado do governo? Bom, acho que continuará a atuar como aliado do governo porque a gente observou ao longo do último governo o Supremo atuando, e até de maneira aberta, não escondendo de ninguém, atuando como oposição, né? E nós deveríamos ter o Supremo como um ente fora da política, né? Um árbitro neutro, isento das disputas políticas, das disputas de negócios, de qualquer disputas dentro da sociedade. Se a gente tem a corte mais importante do país atuando como um agente político,
você não tem mais normalidade democrática no país, né? Então, do ponto de vista prático, eu creio que essa indicação não muda muito o balanço de forças, porque o ministro que está se aposentando, que já saiu da corte, tinha um alinhamento claro, né, com o PT, chegou com um compromisso pouco antes de sair do mandato, foi lá fazer uma reunião com o MST, né, acho que nós podemos lembrar disso. Então, até a própria esquerda está reclamando que o Zanin não seria petista, não seria alinhado a todas as agendas de esquerda, né? Mas eu acho que o tribunal anda assim, mais um capítulo, né? Anda mais um passo aí por uma politização que é muito negativa para o próprio Supremo, para a sociedade, para toda a nossa estrutura político-jurídica, né? Infelizmente, não tem como defender, não tem qualquer prisma que possa ser utilizado para defender essa indicação. É uma indicação que fere completamente o princípio da impessoalidade, que deve pautar a administração pública, fere a própria moralidade, né? Como é que você vai indicar o seu advogado pessoal para a corte, né? E sendo que está rolando aí nas redes um vídeo do próprio Lula num debate presidencial falando que um presidente não pode indicar, não poderia indicar para a Suprema Corte um amigo, né? Então é realmente muito preocupante e é difícil a gente falar aqui em embates políticos no Congresso se no final das contas a última palavra fica sempre com o Supremo e essa palavra é dada sempre com um viés político. Muito bem. Leandro, a gente tem um minutinho. Gostaria de entender como que esse contexto de perda de capital político do Lula, essa questão que ele tem passado por derrotas no Congresso, tudo isso impacta na economia brasileira, as suas perspectivas, né? A gente tem preocupações com a saúde financeira do nosso país. É uma sinalização sempre muito negativa, dada especialmente ao investidor estrangeiro, que é quem efetivamente faz movimento no mercado, né, e que pode trazer recursos, porque o Brasil não tem poupança interna para investir. Uma sinalização de extremismo, né? Por exemplo, Lula sistematicamente atacando o Banco Central, o Lula sistematicamente atacando o controle do orçamento, a busca por superávites. Hoje ele voltou a falar disso, né? Que gasto é pagar juro e não gastos sociais. Ele sinalizar esse extremismo, ele defender uma ditadura brutal que é reconhecida no mundo inteiro como uma ditadura, defender a Rússia nessa questão entre Rússia e Ucrânia. Então vai se gerando uma percepção que o Brasil tem muita instabilidade política, não há segurança jurídica, né? As decisões elas ocorrem ao sabor da necessidade política do momento do governo, e isso é muito negativo tanto para os investidores externos quanto para os empresários brasileiros que não se sentem seguros em tomar risco, investir, criar empregos e levar o país a um crescimento maior, né? Leandro então é muito preocupante. Desculpa interromper, achei que você havia concluído. É bem preocupante conseguir capturar a sua última frase. Eu quero agradecer pela sua presença, você que é sócio fundador da Liberta Investimentos. Fica o convite para você voltar mais vezes, Ruschel. Eu que agradeço o convite e um grande abraço a todos. Até a próxima. Uma ex-integrante do MST afirmou durante a comissão parlamentar de inquérito que muitos eram usados como massa de manobra do movimento. Vamos conferir na reportagem do Bruno Pinheiro. Os ex-integrantes foram convidados para depor na CPI do MST sobre a metodologia e a atuação do movimento em todo o país. O casal Neucilene Reis e Ivan Xavier chegaram no início da audiência. Ivan ficou em silêncio. Já Neucilene fez revelações e disse que eram usados como massa de manobra do Movimento Sem Terra. Resolvemos nos desligar do MST, né? Saímos porque éramos, como posso dizer, massa de manobra do MST. O requerimento que trouxe os ex-membros do movimento é de autoria do deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul. Para ele, é uma grande oportunidade que possibilita uma contextualização do que acontecia dentro do acampamento. A convocação e o convite feito por dois integrantes, ex-integrantes do MST, foi importante. Ali eles ficaram à vontade, responderam os nossos questionamentos, nossas perguntas e principalmente disseram a verdade sobre os fatos. Elencaram vários
crimes que o MST cometeram com eles, né, tipificados no Código Penal, e agora a gente vai continuar essa investigação e trazer realmente a verdade do que acontece não só contra os produtores rurais, contra o homem do campo. A mulher disse ainda em audiência que se sentia escravizada pelos membros do MST e que tinha certeza absoluta que seria morta após desrespeitar as leis do Movimento Sem Terra. O Rio Grande do Sul registrou nesta semana o primeiro caso de gripe aviária em uma ave silvestre. A detecção da doença aconteceu em um cisne localizado na Estação Ecológica do Taim, em Santa Vitória do Palmar. Na semana, outros 2 casos do vírus H5N1 foram encontrados também em aves silvestres no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Até o momento, o número total de casos da doença no Brasil soma 19, sendo 13 casos no Espírito Santo, 5 no Rio de Janeiro e 1 no Rio Grande do Sul. O status do Brasil na Organização Mundial de Saúde Animal continua livre da doença, já que a gripe aviária não foi detectada em granjas comerciais. Vai lembrar que não há risco de o consumidor contrair a doença ao ingerir carne de frango ou ovos. E agora eu tenho um recado para você. Você já ouviu a expressão onde tem maçã tem Vivi Full? Não é à toa que ela tem ficado cada vez mais conhecida entre os produtores. Vivi Full é uma tecnologia inovadora que regula o crescimento das macieiras para você aumentar a régua do padrão de qualidade das frutas. Vivi Full proporciona equilíbrio entre as partes produtiva e vegetativa da planta, gerando mais produtividade. Quem usa a tecnologia relata ganhos de até 30% no pomar. E mais, com o Vivi Full, você reduz os gastos com poda em até 80%. Colha frutos uniformes e com um bom calibre, sem a necessidade de raleio manual com o Vivi Full, o regulador de crescimento da Ihara. Acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece na sua tela. E saiba mais, porque onde tem maçã, tem Vivi Full. O Hora H do Agro fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.